bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem é de outros horários. Um grande abraço fraterno, alegria do reencontro. Mais uma semana que Papai do Céu está dando para você, para mim, para Verônica, para Ana, para toda essa equipe maravilhosa e encarnados. Vamos aproveitar bem o tempo. Por quê? Porque na hora que voltar para o mundo espiritual para reencarnar, a fila está grande, está grande. E o povo cada vez trocando criança por pet e querendo ter menos filho. É um Deus nos acuda. Então, Verônica, toma juízo. Ana, toma juízo, viu? Porque eu já não tenho salvação mesmo, né? Sabe como é que é. Queridos internautas, alegria do reencontro, sejam todos bem-vindos. Vamos então começar, como sempre, mais um episódio, um encontro 250. Gente, o tempo está passando. E vamos trabalhar porque o tempo urge. A Ana vai fazer a leitura do Vida Feliz. Que vida feliz, dos minutos, eu agarro no Vida Feliz, do Minutos de Sabedoria. E a Verônica vai fazer a prece hoje. Hebraico ou aramaico, Verônica? Não, pode escolher. É Roma. Ana, é com você, querida. Mensagem número 250 do livro Minutos de Sabedoria. Leia mais, aproveite seu tempo. Não deixe que a ociosidade alimente pensamentos negativos, porque estará perdendo um tempo precioso que não voltará mais. Leia mais. A boa leitura alimenta o cérebro e controla as emoções. O livro é um amigo discreto que não se impõe a ninguém e só fala conosco quando temos vontade de conversar com ele. Leia mais e faça do livro seu melhor amigo. Vamos orar então. Amigo e mestre Jesus, mais uma vez agradecemos pela oportunidade desse estudo, deste aprendizado e desse reencontro entre corações amigos e queridos, rogando a espiritualidade amiga que continue a nos inspirar, para que possamos, ao ler, ouvir as informações trazidas por Manuel Filomeno de Miranda, possamos ressignificar essas informações e dentro de nós a transformação aconteça, para que exteriorizando nossos pensamentos, palavras e atos, possamos nos conduzir no caminho reto do Evangelho, do bem, da solidariedade, da caridade e de tantas outras virtudes que o amigo e mestre Jesus nos trouxe com o seu exemplo. Que os espíritos que por aqui passam, onde suas narrativas são contadas, possam nos servir de inspiração para nos conduzir para o melhor caminho. Agradecendo sempre a Manuel Filomeno de Miranda e a Divaldo Franco por terem oportunizado esta obra que agora estudamos e que, claro, com muita certeza, vem nos auxiliar na nossa jornada evolutiva. Que Maria Santíssima nos ampare a todos. Que assim seja. Tuas palavras iniciais, Verônica, e depois passa para a Ana também as palavras iniciais dela. Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria estarmos aqui mais uma vez para esse encontro. E hoje é um capítulo bem tenso. Vamos ter muita atenção, porque tem muitas informações aí, que traz aí, começa uma nova etapa do livro daqui para frente com o capítulo de hoje. Que a Ana seja bem-vinda mais uma vez e que nós possamos aí aproveitar esse encontro. Oi, pessoal, tudo bem? Também tô feliz porque renovei minha carteirinha do clube, tô aqui de novo, cadeira cativa, e para aprender um pouquinho mais, né? E para esse encontro que é tão gostoso que acontece, que eu fico tão feliz. Muito bem. Se é a primeira vez que você está caindo de paraquedas aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se você já faz parte da nossa família dos encontros com Manuel Filomeno de Miranda, hoje nós estamos completando 250 semanas. Na realidade, são 252, porque em 2 momentos tivemos desafios com a internet e teve que ser repetido o capítulo, certo? Os Gênios das Trevas, capítulo 10º, neste 20 de novembro, livro
Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda. Já estudamos 9 livros de Manuel Filomeno de Miranda, estamos no 10º livro, de trás para frente. Lembrando que o YouTube trabalha com algoritmo. A informação que nós recebemos é que, se você der o joinha, clicar lá no dedinho para cima, assinar o canal, clicar no sininho para que você receba novas informações, novas postagens e comentar aí embaixo: bom dia, sou da cidade tal, ou simplesmente bom dia, se você for muito tímido. Se quiser colocar outras palavras de incentivo, de crítica, do que quiser, pode colocar também de informações. E se você compartilhar, então clica, compartilha e comenta. O algoritmo da plataforma YouTube entende que o conteúdo é pertinente e oferece para o maior número de pessoas, certo? Assine também o meu canal no YouTube, youtube.com Falcone Espiritismo. Siga o Instagram da FEAC, @FEACnet. Siga o meu Instagram pessoal, @Falcone Armando, onde, além do material espírita, você terá a oportunidade de acesso ao programa de rádio que eu realizo aqui em Juiz de Fora. Vou completar em março do ano que vem 30 anos de trabalho voluntário no rádio, falando sobre saúde. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, na Rádio 93 FM, certo? Muito bem, se o nosso capítulo hoje é o 10º, começamos sempre com um retrospecto. A Verônica, então, vai resumir aí o capítulo anterior, e lembrando também que os amigos espirituais autorizaram-nos a informar que cada encontro nosso corresponde a um culto do Evangelho no lar. Põe a sua água para fluidificar aí, ao término dela estar fluidificada, formamos uma egrégora. Verônica e eu em Juiz de Fora, Ana em São Paulo, Jabaquara, Ana. Seu microfone tá desligado. Estou na Consolação. Consolação. Na Consolação. E você, onde quer que esteja, pelo Brasil ou pelo mundo, tá? Se quiser deixar aqui embaixo, coloca o seu nome, a sua cidade, a instituição que você frequenta e tudo mais. Não é para parar o seu culto do Evangelho no lar que você já faz, não. É para colocar esse como mais um culto. Verônica, a batuta é com você. Então, no capítulo anterior, que foi o 9º, cujo título é Terapia Desobsessiva, o Manuel Filomeno de Miranda e os companheiros vão presenciar uma reunião mediúnica, e nessa reunião mediúnica com caráter desobsessivo, vão ser trazidos espíritos para que, através de uma conversa amorosa, amigável, esclarecedora, possam conduzi-los a instâncias melhores do que aquelas, principalmente porque a influência desses espíritos tem atrapalhado a atividade mediúnica de alguns deles. Então, o capítulo descreve uma jovem, depois um rapaz chamado Leonardo e depois Francisco, os 3 médiuns. No caso da moça, ela passa por situações aflitivas no campo orgânico e psíquico. E depois, mais para frente, o instrutor diz que vamos saber a fundo os motivos dessas descompensações orgânicas dela. Mas naquele momento é trazido à reunião um espírito que a obsedia e é tratado ali para que ele possa ser auxiliado nessa sua conduta. E é atenuado, ou melhor, é ressaltado pelo Manuel Filomeno de Miranda a questão do animismo, porque a jovem fica muito em dúvida se aquilo que ela está demonstrando, falando ou sentindo é dela mesma ou se é uma interferência mediúnica. Então ele faz uma abordagem muito interessante a respeito desse processo anímico e mediúnico. Em seguida, ele começa a passar para a gente, a analisar o médium Leonardo, que também é trazido através dele um espírito obsessor, que obsedia o médium Davi, que saiu da casa, né? Mas vem mostrar o porquê dessa perseguição ao Davi.
o que o Davi fez, por que ele se acha no direito de cobrar do Davi alguma coisa, e já cita a questão da sintonia e do lugar aonde ele vem. O terceiro médium, que é o Francisco, já recebe alguém que vem das Furnas, que é onde a gente vai entrar no capítulo de hoje, que é esse gênio das trevas, e vem mostrar que existe uma região no mundo espiritual onde se reúnem espíritos de muita inferioridade, mas com um objetivo vingativo e agressivo muito grande, que é assim que o espírito se comporta. E nesses três casos, o instrutor espiritual inspirando o médium esclarecedor, sempre com muita calma, com muita paciência, com muita amorosidade para tratar desses casos. E nós até comentamos na época que é um capítulo muito rico para os médiuns que trabalham com os esclarecimentos nas reuniões mediúnicas. Muito bem. A recomendação dos espíritos é que após o nosso encontro, você releia pelo menos uma ou duas vezes o capítulo que foi estudado, porque agora com os comentários você tem mais elementos, e mergulha no capítulo seguinte. E o capítulo seguinte é hoje, Os Gênios das Trevas. É um dos maiores capítulos que nós já trabalhamos com eles. Aqui no computador é fácil de contar o número de palavras, e este capítulo é um dos maiores que nós já trabalhamos até hoje. Vamos lá então. Capítulo 10º, Os Gênios das Trevas. Continuando. O doutor Carneiro, Fernando e nós continuamos ao lado do amigo Vicente, mesmo quando as atividades da casa estavam encerradas no plano físico. Sentindo-se tranquilo quanto aos resultados da etapa de renovação, que ora se iniciava, falou-nos o responsável. Conforme os nossos queridos visitantes perceberam, nossa sociedade, graças à imprevidência de alguns companheiros encarnados aos quais não culpamos, derrapava para a sintonia com entidades perversas, que a si mesmo se intitulam gênios das trevas. Quer dizer, pretensão não paga imposto, nem do lado de cá, nem do lado de lá. Quer ver a pretensão? Queridos internautas, sejam bem-vindos. Vocês estão com o trio de espíritas mais competentes do Brasil. Fiquem aqui, vocês já estarão à direita de Jesus. Cruz, credo. Complicou tudo. O que é isso? Entramos em sintonia com o gênio das trevas. A Verônica pode saber muito, a Ana pode saber muito, eu posso saber um pouco também, mas daí a nos dizermos gênios da doutrina espírita, temos que tomar muito juízo. Mas o problema é que tem muita gente no espiritismo que se acha reencarnação de Kardec e de Jesus, se bobear. Pretensão não está pagando imposto, nem do lado de cá, nem do lado de lá. E eles são gênios? São sim. Por quê? Não tem as necessidades que nós temos. E tem o tempo livre, entre aspas, para poder aproximar de quem quer que seja invisível. Continuando, nesta reunião que ora se encerrou, alguns espíritos subordinados à comunidade de infelizes que eles se dirigem, aqui estiveram. Dando-se conta de novas diretrizes aplicadas, irão levar-lhes notícias. A Rádio Peão. E certamente ao primeiro ensejo seremos visitados por alguns destes espíritos perturbadores. O bom senso induz-nos a tomar certas providências, especialmente por meio de atendimento cuidadoso aos encarnados que se lhes vinculam mais diretamente. Recordo-me aqui do caro Davi, que por enquanto elegeu a viagem mais difícil dos irmãos. Raulinda e Francisco, que atuaram mediunicamente entre nós, assim errei na pontuação aqui. Dos irmãos Raulinda e Francisco, que atuaram mediunicamente entre outros. Assim convidaria os amigos a visitarmos Raulinda dentro de mais 3 horas. Acabou a reunião, ela vai para casa, vai cuidar das obrigações dela, fazer as preparações e mergulhar no sono, deixando-lhes este período de tempo para a atividade que lhes aprouver. Dê um refresco para eles.
O Dr. Carneiro concordou plenamente com o apoio do nosso júbilo e convidou-nos a um passeio pela orla marítima em cidade próxima. A noite respirava serenidade sob o lucilar das estrelas. O murmúrio das ondas em crescimento, no encontro com as praias onde se quebravam, era a própria natureza em movimento incessante. Poucos notívagos, alguns pares em demonstrações afetuosas, encontravam-se ao longo da balaustrada da área. Sentamo-nos em silêncio diante do oceano, absorvendo o plâncton das águas, as energias vivas. Fernando, com descrição, narrou-nos que lograra atrair a entidade que se comunicara por Francisco, em razão dos vínculos pessoais mantidos entre ambos em existências passadas. Sabia onde encontrar o companheiro e o acompanhou por alguns dias, conforme solicitara nosso benfeitor, até conseguir trazê-lo à psicofonia. Dizia-se exultante com os resultados. O planejamento se desenvolvia com excelentes frutos. Na minha inexperiência, ele continua, não me dera conta de que o súbito desaparecimento do amigo que viera conosco prendia-se a algum plano adrede ou previamente estabelecido, porque no capítulo anterior o Fernando tinha se afastado e de repente ele retorna na hora daquela atividade mediúnica. Então o Filomeno fala isso, ele não tinha dado conta o porquê que ele tinha saído ou que ele teria feito, né? Mas sem desejar tornar-me curioso ou inoportuno, porém desejoso de aprender sempre, indaguei. Além do interesse de esclarecê-lo espiritualmente, há algum outro motivo que me possa informar, sem ruptura do sigilo e que se devem manter labores especiais como este? E o doutor Carneiro de Campos, então, responde a ele, explicando a situação do Fernando. Eu vou repetir a primeira frase que a Verônica acabou de ler. Na minha inexperiência, não me dera conta de que o súbito desaparecimento do amigo que viera conosco, olha aí, quem coordena grupo de estudos, quem coordena tarefa na Casa Espírita, Mateus Fernandes Fraga, um dos benfeitores dirigentes da FEAC, nos diz sempre, você dirige uma tarefa, seja na cozinha, na equipe Sorriso, na livraria, na educação espírita de criança, de jovem, seja o que for, tem a sua equipe. De repente um companheiro falta. Faltou uma vez, liga o alarme. Faltou a segunda, liga para a pessoa. Fulano, 2 semanas já que você não aparece, o que houve? Isso se chama irmandade. Olha atrás de mim aqui, ó. Aos elos da corrente. A corrente vai, rompe e transforma-se em liberdade. Com isso, os nossos irmãos, erroneamente chamados de evangélicos no Brasil, são protestantes. O espiritismo é evangélico, o catolicismo é evangélico. Os protestantes têm uma atenção muito grande. O companheiro faltou no culto, designam alguém naquele tempo que não tinha internet, não tinha celular, vai visitar fulano, faz contato. A Ana some do grupo. De repente alguém pergunta, cadê a Ana, hein? Já tem uns 6 meses que ela não vem na reunião, né? Não sabe se morreu, se está doente, se está passando aperto financeiro, emocional, moral, seja o que for. Então prestem atenção, coordenadores de tarefas ou qualquer membro de qualquer grupo, na família, no trabalho, no estudo espírita, o companheiro sumiu, fica atentado, porque amanhã pode ser você que por um problema qualquer se afaste e ninguém vai atrás de você. É certo? Vamos então ao doutor Carneiro de Campos. Ao convidar o caro Miranda para essa excursão de trabalho, não lhe quisemos detalhar o compromisso em tela porque muitas dificuldades estavam na pauta, aguardando solução. Quer dizer, ele não colocou o carro na frente dos bois. Ele não fez, como é que fala, spoiler, né? Spoiler da tarefa. A fim de não deixá-lo ansioso, porque sabe que o Filomeno, para assunto de obsessão, ele quer saber tudo. Lembra daquele personagem? Nos mínimos detalhes. A fim de não deixá-lo ansioso, resolvemos esperar a ajuda divina para inteirá-lo depois, qual ocorre nesse momento. Quer dizer,
Fernando saiu, desapareceu, o Miranda nem percebeu, agora ele voltou porque a parte que lhe cabia foi cumprida. Fazendo uma pausa breve, deu continuidade à narração. Oportunamente, ao ser liberado das regiões infernais, antigo comandante das forças do mal que reencontrou em Jesus a porta estreita da salvação, graças aos esforços sacrificiais e renúncias imensas do seu genitor. Você acha que eu vou falar que é da genitora? De jeito nenhum. De sua genitora, aqueles que permaneceram no esquema da impiedade reuniram-se para tomar providências em conjunto contra o que denominam como exércitos do Cordeiro, que detestam. Então, olha só, determinada pessoa, criatura estava lá e tinha cargo de responsabilidade. Resolveu fazer a viagem de volta. Lembra da parábola do filho pródigo? Voltou. Eles perderam um elo forte dessa corrente atrás de mim aqui. Alguém se libertou. O que eles fizeram? Viraram na impossibilidade, Mateus Fraga fala, na impossibilidade de pôr uma bomba lá na represa e detonar a turbina que está rodando, gerando energia elétrica. Eles pegam uma pedra e jogam no poste mais perto para apagar uma lâmpada. Vamos dar continuidade. Estes seres do exército, dos gênios das trevas, que se extraviaram em diversas reencarnações, assumindo altíssimas responsabilidades negativas para eles mesmos, procedem na sua maioria de doutrinas religiosas cujo nome denegriram, com suas condutas relapsas, atividades escusas e cortes extravagantes, nas quais o luxo e os prazeres tinham primazia, em detrimento dos rebanhos que diziam guardar, mas que somente exploravam na razão do quanto os desprezavam. Então, a maioria dos espíritos que hoje estão trabalhando nas legiões contra o Cordeiro, contra os cristãos e etc., são aqueles companheiros que, como muitos de nós também, fracassaram com os votos religiosos assumidos e não deram conta do recado e ainda viraram-se contra Jesus. Como diria minha avó, Francisca, no português dela, bem objetivo, cuspiram no prato em que comeram. Ateus e cínicos galgavam os altos postos que desfrutavam mediante o suborno, o homicídio, as perversões sexuais, a politicagem sórdida, morrendo nos tronos das honras e glórias mentirosas, para logo enfrentarem a consciência humilhada e sob tormentos inenarráveis, sintonizando com os sequazes que os aguardavam no além, serem reconvocados aos postos de loucura, dispostos a enfrentar Jesus e Deus, que negam e dizem desprezar. Eu me lembro daquela parábola de La Fontaine, a raposa e as uvas. A raposa passa a ver aqueles cachos de uva maravilhosos e começa a pular para querer abocanhar um deles. Só que estava numa altura que ela não conseguia. Fala, também está tudo podre, e sai de cabeça erguida. A Raposa e as Uvas, La Fontaine, da coleção Tesouro da Juventude. Nossa Senhora, você está ficando experiente, Falcone, não é velho não. Após ligeira interrupção e medindo bem as palavras, prosseguiu. As figuras mitológicas dos demônios e seus reinos, os abismos infernais e seus torturadores de almas, são relatos inicialmente feitos por pessoas que foram até ali, conduzidas em desdobramento espiritual, por afinidade moral ou pelos mentores, a fim de advertirem as criaturas da terra. Antros sórdidos que aqueles governam e onde instalam o terror, dando a equivocada ideia de que naquelas paragens não há tempo a transcorrer, num conceito absurdo de eternidade a que se aferram diversas religiões, as quais mais atemorizam do que educam. Isso é bem interessante porque a gente tem, quando vê alguma coisa muito feia, né, descrevendo como inferno, a gente pensa como a pessoa teve uma ideia como essa, e não teve uma ideia, né? Ela esteve lá e assistiu a tudo isso, né? Só vem a reproduzir
a coisa tão feia que ela viveu ali, né? Mártires e santos, profetas e escritores, artistas e poetas de quase todos os povos e épocas, os que eram médiuns, visitaram esses núcleos terrificadores e conheceram seus habitantes, trazendo na memória nítidas as suas configurações, que as fantasias e lendas enriqueceram, com variações de acordo com a cultura, a região e o tempo presentes, portanto, na historiografia da humanidade. Variando de denominação, cada agrupamento, como ocorre na Terra, tem o seu chefe e se destina a uma finalidade coercitiva, ou seja, obrigadora, né, que obriga, reparadora. Periodicamente, esses chefes se reúnem e elegem um comandante, a quem prestam obediência e submissão, concedendo-lhes regalias reais. As ficções mais audaciosas não logram conceber a realidade do que ocorre em tais domínios. Assim como aqui na Terra, né, como com a gente, como em todo lugar, né, até o crime é organizado, lá também é organizado, né? Existe uma hierarquia e existem os postos de comando. E isso só imita, né, o microcosmo de todos os lugares, são muito parecidos. São Deus que sejam abobados, né, entre aspas, idiotas e absolutos, anularam a consciência do mal e na força, tornando-se adversários voluntários da luz e do bem, que pretendem combater e destruir. Então ele está trazendo aqui para o Filomeno um retrato dessa região das Furnas e o objetivo daquele grupo, né, por que eles estão ali reunidos, o que eles desejam fazer. Sim. E aí o Dr. Carneiro continua dizendo, eles não se dão conta de que tal ocorre porque vivem um planeta ainda inferior, em processo de desenvolvimento, onde aqueles que o habitam também são atrasados, padecendo limites em trânsito do instinto para a razão. E, não obstante, porém, luz, nesta época, o Consolador, e em toda parte doutrinas de amor e paz inauguram a nova idade na Terra, convidando o homem ao mergulho interior, ao rompimento dos grilhões da ignorância, à solidariedade ao bem. A ciência dá as mãos à moral e a filosofia redescobre a ética, para que a religião reate a criatura ao seu Criador, em um holismo profundo de fé, conhecimento e caridade, numa síntese de sabedoria transcendental. Então a humanidade vem aí se debatendo e chega um momento em que o Consolador chega na Terra para trazer a iluminação. E esses espíritos que querem que a desordem continue, vão então começar a atacar aonde existe a luz, né? Porque eles não desejam a luz, eles querem que a sombra continue. Tudo marcha na direção de Deus, é inelutável. A grande causa, a inteligência suprema, é o fulcro para o qual convergem todos, mediante a vigorosa atração da sua própria existência. Então, esse objetivo deles, o final não se concretizará. Por quê? Porque Deus está acima de tudo. As lutas de oposição desaparecem com relativa rapidez, rompendo-se as barricadas e trincheiras que se tornam inúteis. A trajetória do progresso é irrefreável, não tem como segurar a lei do progresso. Só o amor tem existência real e perene, lei que é da vida, por ser a própria vida. Ele então se cala novamente, relança o olhar pelo veludo da noite salpicado de gemas estelares. O Filomeno é poeta, né? Olha lá, noite salpicada de gemas estelares, dando prosseguimento. Olha aí, o que a Verônica acabou de ler. A ciência dá as mãos à moral e a filosofia redescobre a ética. Temos salvação. Jesus está no comando. Sim. Na reunião, hein? Ainda bem, né? Na reunião que eles convocaram naquela oportunidade, ficou estabelecido que o novo substituto deveria ser impiedoso ao extremo, sem qualquer sensibilidade, cuja existência execranda no planeta houvesse espalhado o terror e cuja memória inspirasse revolta e ódio. Após um mês voltariam a reunir-se. Quer dizer, o camarada era um dos dirigentes lá, de certa região, dessa região, sai, torna-se convertido, volta, o filho retorno, volta ao aprisco, filho rebelde. Aí vão reunir para escolher
alguém especial para assumir o lugar dele, mas que terá que ter mais mão firme para não haver esses desmandos. Naturalmente, foram buscados os sicários mais abjetos da humanidade que fossilizavam nos lantros mais hediondos das regiões subterrâneas de sofrimento, de onde foram retirados temporariamente para apresentação de planos, sua avaliação de possibilidades de execução e logo votação. Se a gente parar para pensar nesses abjetos da humanidade, é muita gente. É muita gente. Ao longo da história, não? Não é? Deixou seu nome registrado assim. Quando André Luiz escreveu o livro Nosso Lar e os primeiros livros da série, as regiões umbralinas tinham 8 bilhões de espíritos em desequilíbrio. E o planeta Terra tinha 2. Aí o que acontece? Muitos os chamados, poucos escolhidos. Ninguém poderá dizer que não teve uma nova oportunidade. Como diziam os antigos, abrir as porteiras da fazenda. Desceu, todo mundo reencarnou. Hoje nós temos 8 bilhões de reencarnados e 2 bilhões nas regiões umbralinas. Dá para passar férias no umbral agora. De tão bom que está lá, perto do que era aquela época. Então a gente não imagina. Na reunião de entes queridos eu falo sempre, quem desencarna nível X, acorda nível X no mundo espiritual. Quem desencarna nível Y, acorda nível Y. A morte do corpo não transforma santo em pecador. Com todo respeito ao que eu vou falar, quantas imagens nas igrejas católicas de santos e santas que de santos não tiveram nada. Mas a família era rica e comprava, teve uma época que podia comprar-se o título de santidade. E nós temos que falar isso com muito cuidado, porque muitos de nós já passamos por essa realidade, querendo proteção para nossos filhos, para nossos avós, acreditando que se pagássemos uma quantia a Roma e o colocássemos como santos, teria um lugar privilegiado. Quando Jesus diz que digno é o trabalhador do seu salário, muito será pedido a quem muito foi dado. Difícil imaginar tais conciliábulos e, consequentemente, escrutínio para a eleição de um chefe. Recordando as reuniões de antigos religiosos ontem como hoje, cada representante se vestiu com as roupagens características de seu poder e, acolitados por subalternos, compareceram em massa, diversos deles conduzindo seus candidatos para o pleito macabro e ridículo. A extravagância e o cinismo ilimitados fizeram-se presente nas figuras grotescas, aselvajadas umas, animalescas outras, em um cenário de horror, para o que seria o grande momento de decisão, a conquista do mundo humano por tais assaltantes espirituais. Mais de uma vintena de algozes da sociedade foram apresentados ao terrível parlamento. Alguns encontravam-se hebetados, como se estivessem em choque, em padecimentos que se autoimpuseram. Outros pareciam desvairados, e um número menor, com faces patibulares, ou seja, o rosto sombrio e os olhos miúdos, fuzilantes, chamaram mais a atenção dos governantes e a turba alucinada que repletava as galerias daquele simulacro infeliz de tribunal de julgamento e seleção. Nomes que faziam a terra tremer. No passado remoto, como no mais recente, eram pronunciados, enquanto pessoalmente eles se apresentavam ou eram trazidos. Ana, observa que ele não coloca, olha o que ele colocou aí, nomes que faziam a terra tremer. Sim. Mas a delicadeza não disse assim, era fulano de tal, era Beltrano, sim, era ciclano, não está apontando ninguém. Não, mas quando aparece isso, né, já na nossa cabeça vem nomes, né? Na minha aqui já rodou uma meia. Não é? Na hora já vem, esses nomes já aparecem, né? Vários em estado de loucura foram apupados, embora os seus defensores prometessem despertá-los e colocá-los lúcidos para o ministério que lhes seria delegado. A balbúrdia ensurdecedora interrompeu várias vezes as decisões.
Os árbitros, porém, ameaçaram expulsar a malta, que foi atacada por mastins ferozes, são os cachorros enormes, né? Até o momento em que se assomou ao pódio um ser implacável, com postura temerária, passos lentos, cocheando, corpo balouçante com ginga primitiva, que, erguendo os braços para dominar o cenário, com facilidade o logrou, graças ao terror que expressava nos olhos fulminantes. Quem o conduzia deu ligeira notícia do candidato, sem ocultar a felicidade que o dominava. Tem uma pista aí, tá? Tem uma pista, Tem, agora tem uma pista. Tem a honra de apresentar o inexcedível conquistador que submeteu o mundo conhecido do seu tempo na Ásia e esteve na Terra novamente apenas uma vez mais. Então, olha quanto tempo que esse espírito está ali. As suas façanhas ultrapassaram em muito outros dominadores, graças à sua absoluta indiferença pela vida e aos métodos que utilizava para a destruição da raça humana. Fundou o segundo Império Mongol, realizando guerras cruentas. O primeiro Império Mongol foi por Gengis Khan. Então, quando ele fala aqui que quem fundou o segundo Império Mongol foi um descendente dele. Se a gente procurar nos livros de história, o nome é Zahir-ud-Din Muhammad Babur, mais conhecido como Babur, né? E a gente tem essa informação porque é fácil a gente olhar na história e saber quem é que fundou o segundo Império Mongol. Então ele não expressa o nome, mas tem esse registro, né? E a sua existência corporal transcorreu durante o século XIV, havendo renascido na Ásia Central, próximo a Samarcanda. Informando descender de Gengis Khan, aos 50 anos alargou seus domínios do Eufrates à Índia, impondo-se ao Turquestão, Khorasan, Azerbaijão, Kurdistão, Afeganistão e Fars. Esses nomes são dessas regiões da Ásia, mas que naquela época tinham essa nomenclatura, porque muitas coisas mudaram depois, outras divisões aconteceram, né, de território, então às vezes tem algumas mudanças de nome. Logo depois ele invadiu a Rússia, a Índia, deixando um rastro de dezenas de milhares de cadáveres. Somente em Delhi, às portas da cidade e nos seus arredores. Cruel até o excesso, realizou alguns trabalhos de valor na sua pátria, porém, as suas memórias são feitas de atrocidade e horror, por cujas razões, ao desencarnar, mergulhou nas regiões abismais onde foi localizado nas trevas, que é o que o Falcone falou. Não tem como mudar e mudar o patamar vibracional da criatura, né? Se ele trazia toda essa bagagem de crueldade com ele, quando ele chega lá, por questão de afinidade, vai ser localizado e atraído para essa região. O narrador fez breve silêncio para logo prosseguir. À medida que Arenga, o discurso, né, apaixonado, conquistava os eleitores triunfantes, o horror mais humilhava os presentes, que silenciavam diante do certamente vencedor hediondo. Então, diante de todos aqueles ali que estavam se apresentando para a liderança, provavelmente esse aí seria um forte candidato a assumir aquela liderança, né? Tem uma coisa muito interessante, entre aspas, interessante, cuidado com essa palavra, no procedimento de Gengis Khan, que esse descendente também copia. Ele não fazia prisioneiros. Gengis Khan dizia, não tenho espaço nem gente para cuidar dos prisioneiros. Então quem era desafeto matava todo mundo. Entendeu? Chegou o Juiz de Fora, conquistou o Juiz de Fora, cercou a cidade, conquistou o Juiz de Fora. Fazia o saque, e as mulheres e crianças passavam aperto na mão deles, e os homens eram passados a fio de espada. Encerrada a apresentação do candidato, foi ele aceito por quase todos os chefes e aclamado como o soberano gênio das trevas, que se encarregaria de administrar os corretivos da humanidade, a qual ele propunha submeter e explorar. Não ignoramos, continua o benfeitor, que o intercâmbio de energias psicofísicas entre os seres inferiores desencarnados e os homens é muito maior do que se imagina. Legiões de dezenas de milhões de criaturas de ambos os planos, físico e espiritual, encarnado e desencarnado, se encharcam de vitalidade, explorando-se umas às outras, mediante complexos processos de vampirização, simbiose,
dependência, gerando uma psicosfera morbífica, aterradora. É assustador. É como passar num campo de guerra depois do combate. É só ferido, estropiado, morto e etc. Somente o despertar da consciência logra interromper o comércio desastroso, no qual se exaurem os homens e mais se decompõem moralmente os espíritos. Para sustentarem tão tirânica interdependência, são criados mecanismos e técnicas contínuas de degradação das pessoas, que espontaneamente se deixam consumir por afinidade com seres exploradores, viciados, incrementes, amolentados secularmente na extravagância parasitose. Pululam incontáveis os casos dessa natureza. Enfermidades degenerativas do organismo físico, desequilíbrios mentais desesperadores, disfunções nervosas de alto porte, contendas, lutas, ódios, paixões asselvajadas, guerras e tiranias, têm a sua geratriz nesses antros de hediondez, onde as forças do mal, em forma de novos lucíferes da mitologia, pretendem opor-se a Deus e tomar-lhe o comando. Vão e inqualificável desvario este do ser humano inferior. Vocês imaginam o que passam essas comunidades, qual nós vimos aí semanas atrás, que vivem sob o domínio das facções aí de narcotraficantes que, mais do que nunca, usando tecnologia de guerra de ponta, dominam comunidades. Eu atendo uma pessoa no consultório que diz: minha irmã mora lá no bairro X, e declina o bairro. Tem que comprar gás de quem eles mandam, tem que comprar pão na padaria que eles mandam, tem que submeter, né? A filha de 10 anos, o chefe lá da região, manda avisar para que amanhã vem cá buscar ela. Ele gostou dela, achou ela bonita, vai levar ela para ser amante dele. E a família, no dia seguinte de manhã, arrumou as malas como se fossem para a escola e nunca mais sumiram, nunca mais voltaram. Então, é um estado paralelo dentro de um estado, entre aspas, oficial. Agora, imagina o que acontece, que a gente não tem nem conhecimento nessas situações. O homem marcha na Terra como nos círculos espirituais mais próximos, ignorando ou teimando desconhecer a sua realidade como ser imortal, espírito eterno que é, em processo de ascese, de ascensão. Dando preferência à sensação na qual se demora espontaneamente, em detrimento das emoções enobrecidas, julgura-se a dependência do prazer, cristalizando as suas aspirações no gozo imediato e retendo-se nas faixas punitivas do processo evolutivo. É aquilo que eu já disse várias vezes. Joana diz que a escada da moral não tem o último degrau para baixo nem para cima. Enquanto eu cismar de querer ser elo de corrente, eu vou estar preso e prendendo pessoas a mim. Na proporção em que eu me liberto, eu começo de maneira natural a crescer. Nós vamos estudar em breve um livro de Filomeno que se chama Grilhões Partidos. É isso que está aí. Mas enquanto eu achar que a Ana é propriedade minha, que a Verônica tem que me obedecer, que o meu filho é propriedade meu, que o meu empregado eu é que mando nele, e crio uma teia em volta de mim pegajosa, todo mundo que cair na teia vai virar papá da aranha lá que criou a teia. É difícil. Face a tal comportamento, reencarna e desencarna por automatismo, sob lamentáveis condições de perturbação, perplexidade e interdependência psíquica. As observações que atravessam decênios sucedem-se. O algoz de hoje, ao reencarnar, se torna vítima que, por sua vez, mais tarde, será no processo infeliz, até quando as soberanas leis interferem com decisão. Nós temos livre-arbítrio, mas tem hora que o mundo espiritual pisa no freio de cria juízo, dá uns tapas na cara da gente, o modo de dizer, para a gente poder tomar atento.
As religiões, através dos seus sacerdotes, ministros, guias, chefes, pastores, oradores espíritas e etc., preferem não descerrar a cortina da ignorância, mantendo os seus rebanhos submissos, pelo menos convencionalmente, em mecanismo de rude hipocrisia, desinteressadas do homem real, integral e espiritual. No movimento espírita acontece isso, Falcone? Não! Os espíritas são todos espíritos já iluminados. Aqui, em Juiz de Fora, tem uma determinada instituição que a coordenação geral, o poder central dela, diz que quem frequenta aquela instituição não pode frequentar outros centros espíritas. Alguma crítica da nossa parte? Não! Realiza um trabalho bacana, excelente, mas você vê que dentro do processo de autoiluminação ainda prevalece uma perturbação. Tem gente que acha que o centro espírita do bairro vizinho ou da mesma rua são concorrentes e tratam os companheiros assim. O que nós vamos fazer? Quem somos nós? Esse pessoal do passado voltando. O passado está no presente. Por tal razão, quando as doutrinas libertadoras se apresentam empunhando as tochas do discernimento, seus apologistas, membros, divulgadores e realizadores são perseguidos, cumulados de aflições e tormentos, para que desistam, desanimem ou se submetam aos mentirosos padrões dos triunfos terrenos. Deus seja louvado, como diz o Mateus. O benfeitor calou-se por ligeiro espaço de tempo e, lúcido, adiu. Pode parecer que o Pai misericordioso permanece indiferente ao destino dos filhos sob domínio das sombras de si mesmos. No entanto, não é assim. Incessantemente, sua voz convida ao despertamento, à reflexão, à ação correta, usando os mais diversos instrumentos, desde as forças atuantes do universo aos missionários e apóstolos da verdade, que não são escutados nem seguidos. É aquela história, né? Sempre a gente tem alguém ali tentando tirar a gente dessa situação. Sempre. Vem numa palavra do livro, vem na fala de uma pessoa no trabalho, sempre estamos sendo chamados à luz. Olha o que você acabou de ler no início na abertura. A chave está aí, ó. Estudo 250 do Pastorino. Amai-vos e instruí-vos. Mas não, isso é para os outros. Atenção, internautas, isso é para vocês, tá? Verônica, Ana e eu já não precisamos mais disso, não. Já somos mais equilibrados do que vocês. Vai nessa! Vai nessa! Isso aqui é para todos nós, ó. Seja mais amigo do livro. Ele te escuta. Os líderes da alucinação tornam-se campeões das massas devoradoras, enquanto as vozes do bem clamam no deserto. Milhares de obreiros desencarnados operam em silêncio, nas noites terrestres, acendendo luzes espirituais em momentosos intercâmbios que são considerados, no estado de consciência lúcida, no corpo como sonhos impossíveis, fantasias, construções arquetípicas, em conspiração sistemática a favor das teses materialistas. Tem uma frase que eu gosto muito, se não me engano foi do Papa Francisco, ou do anterior, que diz o seguinte: mais faz barulho uma árvore sendo cortada na mata do que a floresta inteira crescendo, né? Então o bem não faz barulho, a gente não escuta isso, né? O que a gente escuta, geralmente, o que dá publicidade nos dias de hoje são as coisas hediondas. Quando você liga a televisão, você não vai ver boas notícias, né? Descobrimos a cura de uma doença, ou vamos limpar o meio ambiente. O que a gente descobre mesmo é sempre, né, mais e mais essas massas devoradoras, porque as vozes do bem continuam clamando no deserto. Seguindo, então, essas explicações, algumas esdrúxulas travestidas de científicas, são aceitas, inclusive pelos religiosos, que aí têm seus mecanismos escapistas para fugirem aos deveres e responsabilidades maiores. Desnecessário confirmar que as nobres conquistas das ciências da alma, inclusive as abençoadas experiências de Freud, Jung e outros eminentes estudiosos, fundamentam-se em fatos incontestáveis. Algumas das suas conclusões merecem, porém, reestudo, reexame e conotações mais modernas, nunca descartando a possibilidade espiritualista, hoje considerada pelas novas correntes dessas mesmas doutrinas. Quer dizer, né, esses estudiosos que descobriram tantas coisas, principalmente aí no campo da psicologia, se fundamentaram em questões que não têm
discussão, né? São incontestáveis. Porém, a gente sabe hoje que com o andar da carruagem evoluímos e temos mais conhecimento espiritualista a respeito. Por isso, a gente tem que considerar novas interpretações, né? Avançar à medida que estamos crescendo evolutivamente. Aprofundar mais, né? Não ficar só na superfície, né? Exato. Quando as criaturas despertarem para a compreensão dos fenômenos profundos da vida, sem castração ou fugas, sem ganchos psicológicos ou transferências, romper-se-ão as algemas da obsessão na sua variedade imensa, ensejando o encontro do ser com a sua consciência, o descobrimento de si mesmo e das finalidades da existência corporal no mapa geral da sua trajetória eterna. Questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, a partir do momento que a gente consegue se conhecer, essas algemas vão se romper. E fica mais fácil da gente se melhorar, porque a gente vai identificar quais são as situações problemáticas e conflitantes. Mais uma vez, o venerável instrutor fez uma pausa, permitindo assimilar o conteúdo das suas palavras, para logo em seguida continuar. Posteriormente informado das razões que o elevaram ao supremo posto, representativo daqueles grupos hostis, o chefe pediu um prazo para elaboração de planos, solicitando a presença de hábeis conselheiros de períodos diferentes da história, a eles semelhantes na estrutura psíquica, de modo a inteirar-se das ocorrências no planeta. Ou seja, foi eleito o líder daquela comunidade. Então agora ele precisa de uma equipe para elaborar um projeto para poder atacar a humanidade, como é o plano deles ali. As reuniões sucederam-se tumultuadas, violentas, por causa de quê? Dos espíritos que estavam participando dessa reunião. Sempre acalmadas pela agressividade do soberano, que, ciente das novas revelações da verdade na Terra, do advento do Consolador, então, aí, século XIX, quando a doutrina espírita apareceu, e aí começou essa luz a brilhar mais, e o seu programa de reestudo e vivência do cristianismo, das excursões modernas do espiritualismo ancestral na sociedade contemporânea, todos formando diques contra as águas volumosas da destruição. Resolveu escutar fracassados conhecedores do comportamento das criaturas, tanto na área sexual, como na econômica e na social. Pois que nesses recintos transitam aqueles que se comprometeram negativamente perante a vida. Então, os espíritos, esse grupo que vai assessorar esse soberano, vai trazendo as informações para ele, dando um retrato da sociedade na época. E depois disso, estabeleceu o seu programa de trabalho, o seu projeto de ação, né? Que, ironicamente, ele denominou como as 4 legítimas verdades. E isso numa zombeteira paráfrase. O que é uma paráfrase? É uma maneira diferente de dizer alguma coisa que já foi dita antes. E ele pega, então, essas 4 legítimas verdades, zombando do código de Buda em relação ao sofrimento, que Buda traz as 4 nobres verdades. Então ele pega esse termo e substitui pelas 4 legítimas verdades. E lembrando que as 4 nobres verdades do Buda, né, é sobre o sofrimento, sobre a origem do sofrimento, sobre a cessação desse sofrimento também, para se encontrar o verdadeiro caminho da paz e do bem-estar. Então, o microfone está desligado, Falcone. A doutrina de Buda está baseada nas 4 nobres verdades, que, como a Verônica disse, a primeira é a verdade do sofrimento, dukkha. A segunda é a origem do sofrimento, por que sofremos, samudaya. A terceira é a sensação do sofrimento, nirodha. Como é que nós vamos fazer para acabar com o sofrimento? E a 4ª nobre verdade, o caminho para a cessação do sofrimento geral, que é magga. Ele junta isso e monta o caminho óctuplo. É só você pesquisar isso na internet, 4 nobres verdades e caminho óctuplo, que é uma roda com 8 aros, que é para a Sangha, a comunidade, que é para o Dharma, que é a doutrina do Dharma, que é a doutrina, e para a joia, que é Buda. Vamos em frente. Em reunião privada com os chefes de grupos, explicou o programa que elaborara para ser aplicado em todas as suas diretrizes e com pormenorizado zelo. Primeiro,
O homem, agora vem as 4 nobres verdades. O homem redefiniu o novo soberano das trevas. É um animal sexual que se compraz no prazer. Deve ser estimulada ao máximo até a exaustão, aproveitando-se-lhe as tendências e, quando ocorrer o cansaço, levá-lo aos abusos e às aberrações. Aí nós vamos ver que isso hoje é uma realidade. O sexo, cada vez mais, o corpo da mulher, o corpo do homem, é explorado ao máximo. Por quê? 60% a 70% do tráfego de internet é pornografia. Direcionar esse projeto aos que lutam pelo equilíbrio das forças genéticas é o empenho dos perturbadores, propondo encontros dos seus dependentes, dos seus comandos, que se cercarão das futuras vítimas, enlameando-as nos seus jogos de envolvimento enganosos. Atraído o animal que existe na criatura, a sua dominação será questão de pouco tempo. Se advier o despertamento tardio, as consequências do compromisso já serão inevitáveis, gerando decepções e problemas, sobretudo causando profundas lesões da alma. Quantos companheiros nossos de diversos segmentos religiosos que conhecemos, inclusive espíritas, abandonam, se apaixonam por quem não deve, rompem os laços de família, seduzem e prometem. Temos que ter muito cuidado com as nossas promessas. Eu tenho uma palestra que eu falo que são nossas promessas do passado, feitos a companheiros e companheiras encarnadas, e nossas promessas no mundo espiritual que assumimos com os benfeitores antes de reencarnar. E chegamos aqui, vestimos o corpo de carne, esquecemos tudo. E deixa a vida me levar. Muito cuidado. O plasma do sexo impregna os seus usuários de tal forma que ocasiona o rude vinculação, somente interrompida com dolorosos lances passionais de complexa e difícil correção. Meu pai dizia que crédito é um amigo falso. Você só tem crédito quando você não precisa dele. Seu nome não está no Serasa, você não tem problema. Derrapou, entrou em queda financeira, para conseguir reerguer-se é um desafio. A mesma coisa o crédito moral. Ah, fulano tem 30 anos de espiritismo, Beltrano tem 30 anos de sacerdócio, Ciclano tem 30 anos pastor da igreja tal, mantendo um padrão de equilíbrio na área do sexo. Derrapou, a nódoa se espalha, como é que ele limpa o nome dele? Agora já tem provas do envolvimento com quem não devia e o bicho pega. Segunda nobre verdade, a verdade está aqui, ele está fazendo agora uma antítese. O narcisismo é filho predileto do egoísmo, pai do orgulho, da vaidade inerentes ao ser humano. Eu sou médium, eu quero ser tratado com regalias, eu tenho direitos na casa espírita, eu sou o fundador, eu sou quem mais deu dinheiro para construir, e cada um inventa. E querendo o quê? Regalias, narcisismo, eu sou melhor. Juiz de Fora tinha um orador espírita extraordinário, meu amigo de muitas reencarnações, José Passini. E ele era maior do que eu. Então eu falava com ele assim: você é o maior orador espírita de Juiz de Fora, mas o dia que você desencarnar, o maior orador espírita é você, eu, porque não tem ninguém acima de 1,86 m. Ele ria. Disse, então hoje, Verônica, eu sou o maior orador espírita. Ricardo Baez é menor do que eu, Fernando Emílio é menor do que eu, Pedro Paulo, né, fulano, Beltrano. Então, quem não é o maior tem que ser o melhor. Eu sou o maior no tamanho físico, mas o melhor está longe de ser. Fomentar o campeonato da presunção nas modernas escolas do espiritualismo, ensejando a fascinação, é item de alta relevância para a queda desastrosa de quem deseja a preservação do ideal e do crescimento e da libertação. Quantos companheiros nossos dizendo: Kardec está ultrapassado, precisamos atualizar Kardec. Ok, precisamos, vamos fazer. Me mostra onde que está o equívoco e a gente conserta. O próprio Kardec disse que não era a última palavra. Se algum dia a ciência, a filosofia, a biologia mostrar que estamos equivocados, em algum ponto, não, mas tem que mudar tudo. Mudar tudo. Então você quer uma nova revelação.
Seja um novo Moisés, um novo Cristo ou um novo Kardec, então. O orgulho entorpece os sentimentos, intoxica o indivíduo, cegando e enlouquecendo. Exige uma corte e suas correntes de ambição impõem tributários de sustentação. Pavoneando-se, exibindo-se, o indivíduo desestrutura-se e morre nos adjetivos maiores, para cuidar apenas do exterior e do faustoso, a mentira de que se insufla. Terceira nobre verdade, o poder. Primeira é o sexo. A segunda, o narcisismo. Terceiro, o poder tem prevalência na natureza humana. Remanescente dos instintos agressivos, dominadores e arbitrários, ele se expressa de várias formas, sem disfarce ou escamoteado, explorando aqueles que se submetem e desprezando-os ao mesmo tempo pela subserviência de que se fazem objeto, e aos competidores indomáveis detestando por projetar-lhe a sombra. O poder é alçapão que não poupa quem quer que ele caia na trampa. Ademais, a morte advém e a fragilidade diante de outras forças aniquila o indivíduo. Quarto. Peraí. Eu fui buscar o cabo de vassoura. Olha aqui. Virar ele cabeça para baixo. Quantos de nós pegamos o cabo de vassoura e digo: aqui quem manda sou eu, a FEAC é minha. Quem não gostar vai baixar no outro centro. Ó, levanta o nariz, o cetro de ontem, mesmo trocado por um cabo de vassoura. Que situação, não? Que situação. Cai na real, Falcone! Quem manda aqui sou eu! Olha aí, ó. Fracassamos ontem com os compromissos que nos foram confiados e ainda queremos cantar de galo hoje. Ah, meu Deus do céu, segue, Ana, que senão o bicho pega. A quarta, então, legítima verdade, seria o dinheiro, que compra vidas e escraviza almas. Será outro excelente recurso decisivo. A ambição da riqueza, mesmo que mascarada, supera a falsa humildade, e o conforto amolenta o caráter, desestimulando os sacrifícios. Sabe-se que o cristianismo começou a morrer quando o martirológio foi substituído pelo destaque social, o dinheiro comprou coisas, pessoas e até o reino dos céus, aliciando mercenários para manter a hegemonia da fé. O dinheiro, né, gente? Sempre o dinheiro, né? Quem poderá resistir a essas 4 legítimas verdades? Interrogou. Certamente aquele que vencer uma ou mais de uma tombará noutra, ou em várias ao mesmo tempo. Gargalhadas estrepitosas sacudiram as furnas. E a partir de então, os técnicos em obsessão, além dos métodos habituais, tornaram-se especialistas no novo e complexo programa que em todos os tempos sempre constitui o veículo de desgraça, agora mais bem aplicado, redundando em penosas derrotas. Não será necessário que detalhemos casos a fim de analisarmos resultados. Aprofundando reflexões, o amigo concluiu. Não precisa detalhar casos, porque a gente se depara com eles, né? Já saiu. Ao nosso tempo redor. todo. Ô, meninas, vamos rápido para acabar esse capítulo que ele está me incomodando. Vamos embora que esse capítulo está me incomodando. Vamos, porque... Já está acabando, Tomara que o próximo seja menos mais leve. Precatem-se os servidores do bem das ciladas ultrizes, quer dizer, vingadoras do mal, que têm raízes no coração, e estejam advertidos. Suportem o cerco das tentações com estoicismo e paciência, certos de que o Pai não lhes negará socorro nem proteção, proporcionando-lhes o que seja mais importante e oportuno. Ademais, não receiem as calúnias dos injuriadores que os não consigam derrubar. Quando influenciados pelos assessores dos gênios, mantenham-se intimorados, ou seja, destemidos nos ideais abraçados. Ou seja, quando a gente for atacado, para a gente poder manter o nosso padrão de equilíbrio, para não se deixar cair, né, tombar por essa intimidação desses espíritos. A vitória tem a grandeza da dimensão da luta travada. Este desafio que nos tem merecido a mais ampla e minudente consideração,
qual ocorre com inúmeros benfeitores do mundo maior. É uma das razões de nos encontrarmos em atividade com o irmão Vicente e os membros da casa que ele dirige. Então, agora que o Filomeno vai se inteirar, né, do projeto que ele está inserido, do trabalho desenvolvido ali por aquela equipe. Agora sigamos ao trabalho que nos espera. Havia no ar da noite silenciosa a presença de bênçãos, que aspiramos em longos haustos, enquanto nos dirigíamos para a sede dos nossos labores. Jesus. Que capítulo. Eu quero a minha mãe. Queremos. Jesus. E outra coisa. Voltamos lá naquele ponto da carta de Paulo que eu sempre cito. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Onde quer que tu estejas, nuvens de testemunhas vos observam. Então, aqui agora, dentro desse cômodo onde está o meu computador e onde eu estou sentado, quantos espíritos estão aqui ao meu lado, ouvindo alguns, como os internautas do além, na sua casa, Verônica, na casa da Ana, na sua casa, internauta, os espíritos que protegem a sua família, os espíritos que te protegem, esteja você assistindo enquanto está dirigindo o carro, ou então enquanto faz a sua caminhada diária aí, ou sentado na frente do computador, do celular, espíritos que estão em volta de você estão ouvindo esse capítulo. Se isso leva cada um de nós a reflexões, levam também os espíritos que nos acompanham. Os que já são iluminados aproveitam a sintonia para poder limpar nossa mente. Mateus Fraga, não existe evolução sem higiene. Os de nível igual ao nosso ou abaixo do nosso, em padrão vibracional moral, estão aprendendo, como a Ana está aprendendo, a Verônica está aprendendo, eu estou aprendendo e você, internauta, está aprendendo. Dentre vós, o que estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. Por a importância do culto do Evangelho no lar, a importância da leitura diária, a importância da oração, a importância do trabalho voluntário, a importância de manter ligado o desconfiômetro, onde tem fumaça, tem fogo. Não, mas eu vou ver bobagem só um pouquinho. É só um relax. Relax? Vai correr, fazer uma caminhada, um alongamento, né? Dá 3 pulinhos para cima, sei lá, faça qualquer coisa, mas não derrapa não. Não derrapa não, porque escorregou. Como é que é? Escorregou não? Cochilou. Cachimbo cai. Cachimbo cai. Já diziam os nossos avós. Então, muito cuidado, fica aí para as nossas reflexões, os gênios das trevas, onde nós já estagiamos, onde nós estamos lutando para sair, ainda não somos Buda. O que quer dizer Buda, Ana? Você sabe? Não. O desperto. Tem um momento em que Jesus diz: desperta, ó tu que dormes. Deixa eu pesquisar aqui. Desperta, ó tu que dormes. Vamos ver aonde que está isso na Bíblia. Atos 21, 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 1 a 17. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te das trevas e vem para a luz. É Jesus. Buda é o que despertou. A Ana é um Buda, a Verônica é um Buda, o Falcone é um Buda, você, internauta, é um Buda. Só que é um Buda cochilando, babando igual criança quando acorda, babando pelo canto da boca, com os olhos cheios de remela. Sim. Mas a doutrina espírita é um tapa na cara, é um balde de água fria na gente, no aspecto de despertar. Mas a nossa acomodação do passado, muitas vezes repetimos comportamentos que assumimos promessas. Assista a minha palestra Promessas, dos quais queremos nos libertar. Eu proferi outro dia para Leopoldina, para a rádio lá,
FM de Leopoldina, o Centro Espírita Tintino Pires, sobre previsões. Ah, Ana, aqui em Juiz de Fora tem uma vidente. Quando você puder, venha a Juiz de Fora, Ana. A pessoa olha para você, parece que te acompanha há 50 anos, ela vira sua vida de trás para frente. Ah, eu fui lá no terreiro, não sei das quantas, eu fui lá na prece, não sei das quantas, eu fui no Centro Espírita. Tem um médium lá que é uma coisa maravilhosa. Que adianta saber do meu futuro? Meu futuro será a consequência do presente, como o meu presente é a consequência do passado. Quem planta ventos, colhe tempestade. Quem planta fogo, diz Mateus Fraga, colhe cinzas. Então, como é que faz? Aí falou do dinheiro. E eu lembro da personagem, do tempo em que valia a pena assistir novela, que hoje é só bobagem. Hoje, novela de hoje, filme de hoje, com raras exceções, as 4 nobres mentiras estão nele. Sim, sempre. Nos filmes nas novelas. Mas naquele tempo tem uma novela da Odete Reutemann que fala dinheiro na mão é vendaval. E eu fico sonhando em ganhar sozinho na Mega Sena da virada. Sozinho, não quero nenhuma dessas duas disputando comigo, tá? É solo. Solo é quando a orquestra para e só um instrumento é que toca. O marido da Ana entende bem disso. Solo. Então vamos que vamos. Vamos encerrar? Como temos feito anteriormente, então, lembra, releia o capítulo 250. Que capítulo 250? Releia o capítulo 10º, que é o que foi comentado hoje. Se possível, assista a este vídeo despretensioso, mas feito com todo o carinho para nós e para você. E começa a ler o capítulo 11º, né, Verônica? A Verônica me ensinou que de 1 a 10, Ana, é primeiro, segundo, terceiro, nono, 10º. Agora, quando chegar no próximo, é capítulo 11. Mas provocando ela, eu vou falar, Verônica, qual que é o capítulo 11º? Reflexões necessárias. Reflexões, agora vamos trabalhar em cima disso. Vamos trabalhar. E para encerrar, com a colaboração do nosso poeta anônimo, né, o capítulo 10, Os Gênios das Trevas, é um dos mais profundos e simbólicos capítulos do Trilhas da Libertação, revelando para nós estratégias sutis da ausência do bem e o triunfo inevitável da luz. Então vamos lá, com algumas quadrinhas, colaboração, sobre o capítulo Gênios das Trevas. Nas sombras da ignorância, o mal se faz ilusor, coroa-se o orgulho e a treva se faz rei. Mas o Cristo é o sol redentor, e cedo ou tarde, a luz vence outra vez. Os gênios da sombra tramam vaidades, seduzem com brilho, poder e prazer, mas quem se ancora nas verdades nunca mais volta a se perder. O sexo, sem alma, escraviza o ser. O ouro fascina e prende o irmão, mas quem aprende a compreender, transforma a prova em libertação. O orgulho é filho do ego ferido. O poder é a armadilha que cega, mas o amor puro e decidido é a chama que tudo sossega. 4 verdades o mal proclamou para escravizar corações na dor, mas o bem, que é filho do amor, mostrou o caminho que o Cristo traçou. Os planos sombrios se erguem no abismo, querendo a terra dominar, mas o Consolador, com otimismo, veio a humanidade iluminar. Enquanto os gênios pregam a vaidade, o Mestre ensina a humildade e a paz. Quem serve no bem com lealdade é luz que nunca se desfaz. A terra caminha para a renovação, mesmo em meio à dor e à guerra, pois Deus conduz toda a criação e o amor é a lei que encerra.
Não temas o cerco nem a tentação. Se o coração for templo de luz, o mal se desfaz em oração e a sombra se curva ante Jesus. No fim, só o amor permanecerá, vencendo as trevas e o rancor, pois toda dor que o tempo levará deixa no espírito o perfume do amor. Meus irmãos, após acompanharmos esse capítulo profundo, compreendemos que as forças sombrias ainda buscam domínio sobre os corações humanos. Não é por poder real, mas pela fragilidade moral que ainda carregamos em nós. Contudo, a doutrina espírita nos recorda que o mal é sempre transitório. As trevas se organizam, mas o amor divino governa o universo e nenhuma sombra resiste ao amanhecer. Cada gesto de bondade seu, meu, nosso, cada pensamento puro, colaboramos com o Cristo na grande obra da regeneração da Terra. Então, que saibamos vigiar nossos sentimentos, cultivar mais humildade e seguir adiante com fé, com coragem, porque o bem é invencível. E para encerrarmos a nossa reflexão deste capítulo, dessa noite, deixamos com vocês essas quadrinhas em rima popular, inspiradas neste capítulo luminoso, que nos recordam: o amor é sempre a última palavra. E para encerrar, mais 3 quadrinhas. Os gênios da sombra tramam verdades, seduzem com brilho, poder e prazer, mas quem se ancora nas verdades nunca mais volta a perder. Não temas o cerco, não temas, nem a tentação. Se o coração for templo de luz, o mal se desfaz em oração e a sombra se curva ante Jesus. No fim, só o amor permanecerá, vencendo as trevas e o rancor, pois toda dor que o tempo levará deixa no espírito o perfume do amor. Então ficam aí essas considerações. Voltamos a palavra para Ana para suas palavras finais, depois a Verônica, já agradecendo de uma vez a todos vocês pela participação, agradecendo a Jussara, ao Chaves dos bastidores, que fazem toda a edição disso, e lembrando, podemos fazer mais e melhor. É um prazer, gente, uma alegria. Muitíssimo obrigada novamente por poder participar. Agora, esse capítulo, né? Se isso não é um filme de terror, eu não sei o que é, né? A gente fica com o cabelo todinho em pé. Se não tá, já fica. Vamos orar e vigiar, né? É isso. Nós agradecemos, então, os internautas que estão conosco, agradecemos a participação da Ana. E isso é bom, a gente conhecer, saber que existe isso, para a gente ficar mais alerta, né? Porque às vezes a gente pensa que isso não existe, que é uma coisa que está longe de nós. Não, não está, não. E o mais consolador é que essa equipe está ali para ajudar. O amor sempre vence e Deus ampara a todos. Que possamos nos encontrar na próxima semana para as novas reflexões do Filomeno. Releiam o capítulo 10º pelo menos uma vez, o ideal é mais. Leiam e estudem com atenção o capítulo 11, lápis na mão, grifem, anotem as suas perguntas, as suas observações. Tem perguntas, tem dúvidas? Anotem aqui embaixo, a gente lê e responde, certo? Lembrem-se também que nós estamos em campanha de Natal para a FEAC. Quem puder e quiser, no mês de novembro e no mês de dezembro, colaborar com uma cesta básica em cada mês. Quem não puder 2, colabora com uma. Quem não puder uma, colabora com meia. E, Falcone, eu não tenho tempo de ir no mercado. Passa na nossa tesouraria ou entra em contato com a Verônica e comigo. Nós passamos o número da conta da FEAC. Lá no site também tem. YouTube não. www.feac.org, a conta da FEAC, faz o seu depósito e a gente, para que possamos em dezembro atender as famílias assistidas da nossa instituição. Assinem o canal,
curte, compartilha, comenta, assine também o meu YouTube Espírita Falcone Espiritismo, siga o Instagram da FEAC, arroba FEACnet, siga o meu Instagram, arroba Falcone Armando, e vamos para frente. E lembre-se de fazer esse curte, compartilha e comenta em todos os vídeos espíritas que você assistir e gostar, porque isso alavanca e beneficia ao movimento espírita. Um grande abraço, meninas, um grande abraço, internautas, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer. Vamos então à nossa prece de encerramento. Amigo e mestre Jesus, espíritos bons que assistem a cada um de nós, espíritos bons que dirigem o planeta Terra. Já se passaram mais de 2 décadas do lançamento deste livro. E nós estamos orando em favor do Senhor das Trevas. Que Ele receba as nossas melhores vibrações. Eles, seus companheiros, essa região no plano espiritual. Que as falanges dos servos de Maria, da Rainha Isabel de Portugal, dos franciscanos, dos legionários da luz, dos espíritos intercessores e tantas outras equipes possam socorrer, aparando, protegendo, iluminando e iluminando aos trabalhadores de todas as escolas científicas, filosóficas, religiosas, aos dirigentes de comunidades, de templos, de casas espíritas, de cidades, de estados, de países, para que possamos juntos, cada um mudando o seu padrão interior para melhor, colaborarmos no equilíbrio geral, dando graças a Deus, rogando paz para tudo e para todos, e pela honra de estarmos reunidos em Teu nome, Jesus, encerramos o estudo dessa noite. Que assim seja.